família do Diácono Marcos, a pastora do Socorro, assim também como amou o Senhor a família da Amy, da jovem que está, Senhor, do Luiz, ó Pai querido, ó Pai amado, meus irmãos, assim como assim como bem amou o Senhor a família, todos que são presentes, Pai, nessa noite, que eu sou, Pai, que eu não consigo nem falar nos nomes nessa hora, mas o Senhor nos ama. E eu sou grato a Ti, porque a Tua graça, ela nos alcançou, em nome de Jesus. Aleluias. Joga a mão para cima e aplauda o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. O Senhor é bondoso. Graças damos a Ele por isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus faça a nossa vida maravilhosa. Sem sombra de dúvidas, o que nós passamos, o que nós sentimos, todas as coisas nos levou a este momento hoje. Eu sei que hoje estão aqui pessoas que Cristo deseja falar em seu coração. Abra sua Bíblia comigo nessa noite. Em 1 João capítulo 5, versículo 1. 1 João capítulo 5, versículo 1. Você pode acompanhar conosco aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque até o amor de Deus, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 4, novamente, volte somente para que a gente faça essa leitura. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Olha, semana passada, há umas 3 semanas atrás, eu fiz um propósito com Deus de que nós iríamos alcançar todo o Brasil. E de certa feita, eu tinha colocado uma bandeira aqui no púlpito. Hoje ela já não está mais, ela está sobre meus ombros, porque a missão de alcançar o mundo, a missão de alcançar todo o Brasil, ela não pertence somente a um de nós, ela pertence a todos nós. A Bíblia fala que IDE, o projeto IDE, ele vai nos destinar a um lugar onde nós não estamos acostumados a pisar. E é desta mesma forma que nós pegamos a palavra, que nós instituímos estas passagens. E nós acabamos de ler que aquele que vence o mundo, ele não vence por si mesmo, ele não vence pelo seu próprio nome, mas ele
e é pela fé que nós conquistamos as vitórias. Hebreus 11 vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. A fé, ela pode ser resumida um pouco com a esperança e comparada dessa mesma forma. Aí vocês me perguntam, evangelista Edwin, por que a fé pode ser comparada, de certa forma, com a esperança? Porque a esperança, em um ditado popular, a esperança vai nos falar que ela é a última que morre. Mas só que para o crente, a fé é a última que morre. Para o cristão, a fé, aleluia, ela vem antes mesmo dele desejar a própria morte. A fé, ela está em nossa vida todo o tempo todo, e eu creio que você comigo hoje tem essa mesma responsabilidade, tem essa mesma ação, essa mesma atitude. Nós passamos, eu creio que se eu deixasse com que cada um de nós falássemos um pouco de tudo aquilo que nós passamos em nossas vidas, até os mais novos, até os mais velhos, contariam dificuldades, contariam lutas que para mim e para você, de certa forma, seria impossível nós vencermos. Mas se você está hoje aqui, não é mérito seu, é graça dele. E o que mais é interessante, nós sabemos da presença de Deus é quando nós extinguirmos essa palavra dentro do nosso coração, quando nós colocamos ela como um fato concreto em nossa vida. A fé, ela nos ajuda a vencer obstáculos que nós não conseguiríamos sequer um dia pensar em vencer os mesmos. Dessa mesma forma, hoje eu só tenho um diácono aqui disponível para mim. Diácono Marcos, faz favor, pastora Maria Socorro, a senhora pode vir aqui na frente rapidinho? Eu quero demonstrar algo para vocês de uma forma bem simples, mas que vai ser um pouco trabalhoso para os senhores. Pode ficar aqui do meu lado, irmão Jesus? Preste atenção que eu tenho um papel e ele está rasgado no meio, tá vendo? Fala o seguinte, me dá a sua mão aí, tá? Passa a sua mão. Agora aperta a mão da pastora. Pode apertar forte. Tenta tirar esse papel. Vocês dois têm o objetivo de tirar este papel daqui, porém sem largar a mão. Vocês não podem soltar a mão. Qualquer lugar. Vocês não podem rasgar o papel e nem tirar a mão. Mas se não tivesse aqui, vocês podem usar as outras mãos, pode usar até essa mesmo, mas não pode soltar e nem rasgar o papel. Sempre tem que estar conectados um com o outro. Vamos lá. Dá para quebrar tudo aí. O objetivo é que pareça simples, né? Só tirar o papel. Mas só que a gente tem que começar a entender que tem coisas que estão dentro de nós que não dá para ser tirada. Sabe? Existem coisas dentro de nós que é impossível a gente tirar. Mas só que eu não estou falando do pecado, da luxúria, da miséria. Eu estou falando de quando nós estamos conectados com Cristo. A presença de Deus é impossível de ser tirada. Quando nós criamos uma conexão com Cristo, ficou até bonito aqui, né? A gente tem igual aquelas na semelhança, um braço mais preto, outro mais branco. Fez aquela mesclagem bonita da cor brasileira, que a gente é a única nação que tem preto, branco, indígena, amarelo, marrom, todo mundo junto. Quando nós estamos conectados com Cristo, a presença de Deus é impossível de ser tirada de nós.
pode julgar, não vou ocupar seus lugares, não. Pode ser ocupar em nome de Jesus. Muito obrigado. O papel não foi rasgado, mas o objetivo de tirar a presença de Deus daqueles que estão conectados com Cristo é impossível. Pode ser uma demonstração chola, simples, pequena, humilde, mas ele é o fato de que incentiva nós todos os dias a nos conectarmos todos os dias com Cristo. Porque o maior prazer é saber que mesmo nós, estando conectados com Cristo o tempo todo, isso impede da presença de Deus ser afastada de nós. O exemplo que nos pode comprometer a isso, pode voltar no slide principal para nós? Slide principal, conectados com Cristo. O que vai nos destinar a todas essas coisas hoje é o simples fato de nós estarmos conectados com Cristo. Eu quero apresentar aqui para vocês hoje algumas coisas que nos afastam de Cristo e deixam a nossa conexão mais fraca. Sabe quando você tenta pedir Uber? Você tem um pouquinho de internet, mas só que não dá, porque a internet não é suficiente para pedir no aplicativo. Tem muitos crentes hoje dentro da igreja dessa terra. Eles têm aquele mínimo, mas não é o suficiente para vencer as lutas. A gente pensa que estar conectado com Cristo é o simples fato de nós estarmos dentro da igreja todo dia, é de nós estarmos sempre orando todo dia. Outras pessoas, por outro lado, vão falar que estar conectado com Cristo é se parecer com Ele, é dar o amor dele, assim como Ele deu a nós. Mas só que Ele não te quer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Ele não quer o seu mínimo, Ele quer que você se entregue por completo. Certo? Legal? Queria trabalhar? Vamos trabalhar. Pega para mim a falta de fé. Leva lá na frente, por favor. Eu apresento para você hoje um dos maiores desafios que nós temos. Pode colocar. Um dos maiores desafios que nós temos. Um dos maiores desafios que nós temos. Falta de fé. A fé, ela nos ajuda e nos inspira a lutar contra muitas coisas. É a fé que nos limita. Preste bem atenção. A fé, ela nos limita na iniquidade. Ela não nos deixa chegar ao esfriamento. Mas para termos fé, é preciso estarmos conectados com Cristo. Para termos a fé, eu repito, para termos fé, é preciso nós estarmos conectados com Cristo. Não, presa não. Pode deixar. Pode deixar aqui que dinâmica é mais profunda. Vai atrapalhar. Para que nós possamos ter fé, é preciso que nós estejamos conectados com Cristo. Mas preste bem atenção. Um também dos nossos maiores desafios são a falta de amor. Pega para nós a falta de amor. Você coloca lá do lado. Nós cristãos, nós temos um seguinte desafio: é mostrar para as pessoas o que Cristo nos mostrou, é refletir para as pessoas, transmitir
transmitir para as pessoas aquilo que Cristo nos passou. Mas só que de certa forma é um pouco impossível nós amarmos uma pessoa o tanto que Cristo nos amou. É impossível nós entregar a nossa vida por amor a todas essas pessoas neste mundo, igualmente Cristo fez. A falta de amor, ela é uma das coisas que faz muitos cristãos saírem da igreja hoje. A falta de amor, a falta de compreensão, a falta de amizade, a falta de acolhimento é um dos motivos de que muitas pessoas chegam na igreja da mesma forma e podem sair piores do que entraram, porque não foi transmitido a ela o amor que Cristo nos deu. E nós cristãos, nós temos essa dificuldade. Trazer para a vida das pessoas aquilo que Deus trouxe para a nossa vida. Deus, Ele nos transforma, Deus, Ele nos guia, Deus, Ele nos exorta, e isso nós precisamos mostrar para os outros. Dessa mesma forma, existe algo tremendo em nossa vida que se chama rancor. Pega aqui para a gente. O rancor, de certa forma, ele, a partir do momento em que ele está dentro de nós, pode colocar do lado. Quando ele está e se faz presente dentro de nós, ele é muito difícil de ser tirado. Quando nós tomamos ódio, rancor, raiva do rosto, da cara de alguém, como muitos de nós dizemos, a pessoa pode passar do nosso lado. Muitos de nós desejamos até a morte, porque o rancor, ele é como uma árvore. Sabe o bambu chinês? O bambu chinês, ele demora cerca de quase 5 anos para nascer. Mas dentro de 1 ano, ele cresce a mais de 7 metros. Dessa mesma forma, o rancor em nossa vida. Mas aí vocês me perguntam, mas evangelista Edley, durante esses 5 anos que ele fica lá, só lá dentro da terra, só com uma pontinha, o que ele está fazendo? Criando raízes. Dessa mesma forma, o rancor é na nossa vida. Ele não aparece de uma vez, mas ele vai criando raízes, até o ponto de todo o nosso coração estar envolto por essa raiz. Mas existe mais uma coisa que também nos afasta de Cristo. Pega para nós aqui, Esther, a tristeza. Você vai colocar para mim dessa forma, como se fosse um rigs de boliche, fazendo um triângulo. Isso. Apresento para você hoje um dos maiores desafios de todo cristão. É subir no altar com alegria, mesmo estando triste. Eu sei que todos nós passamos por isso um dia. Talvez você não chegou a subir no altar nesse estado, mas não teve sequer aquele lindo sorriso no rosto para falar, vai tudo bem. Aquela linda frase que todo cristão gosta de falar, como você está? Vai tudo bem. Essa é a frase que mais machuca um cristão para se falar. É quando não está nada bem. A tempestade parece que vai passar por cima do barco, vai destruir tudo. Cada lágrima que desce no nosso rosto, deitado na cama, parece ser a última, porque a gente deseja que seja o último momento de vida. Isso também nos nega a conexão com Cristo. Mas só que o pior, um dos
dos piores é mesmo na dificuldade você ter algo que nós chamamos de esfriamento espiritual, preguiça espiritual. É você não ter mais vontade nem de vir para a igreja. É quando a angústia, a tristeza bate lá dentro e você fala: eu não vou nem para a igreja. E aí você pega a preguiça para você. A gente chama isso de preguiça espiritual. É o esfriamento que todo crente tem alguns meses antes de ele tomar a decisão de ir para o mundo e sair da igreja. Todos os filhos que saíram da casa do pai um dia tiveram esse problema. A chegar tempo de não querer mais nem saber de crente, fala: eu odeio crente, eu não quero saber dessa raça. Porque no momento que nós mais precisamos, nós contamos com as pessoas que estavam perto do nosso lado dentro da igreja, mas eles sequer olharam para nós. E o campeão desse ranking que você coloca lá no primeiro lugar, ele se chama pecado. Ele é um pilar de todo esfriamento. Tudo isso que eu falei aqui para você hoje faz parte daqueles que um dia saíram da casa do Pai. Diácono Marcos, eu vou precisar de você de novo, varão. Fica ali para mim, fazer um favor. Vou até arredar aqui para facilitar a sua vida hoje. Na mão do Diácono Marcos, nós temos uma bola representando a fé. Eu disse que em 1 João, capítulo 5, versículo 4, vai dizer que porque tudo que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e ele vence o mundo pela fé. Essa bola vermelha é a fé. E Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É com a fé que nós vencemos o rancor. É com a fé que nós vencemos a falta de amor. É com a fé que nós vencemos a falta de alegria. É com a fé que nós vencemos a falta da fé. É com a fé que nós vencemos a tristeza, a preguiça e o pecado. E é com essa mesma fé que nos foi nos dada. A fé de acreditar em Cristo, de acreditar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta mesma fé que derruba barreiras, a mesma fé que, se for do tamanho de um grão de mostarda, ela será capaz de mover montes e de subir os montes. Então nessa noite, para usa toda a fé que você tem. Essa fé ela é maior do que um grão de mostarda, mas usa ela de forma maravilhosa para derrubar isso. Vamos lá. A fé ainda não acabou não, a fé está viva. A primeira chance ele derrubou a falta de amor e a tristeza. Então, vamos lá. A falta de amor já foi, e a tristeza também foi eliminada. Está derrubando de 2 em 2, né? Agora, o rancor se foi, o pecado foi eliminado. Mas só que ainda falta 2. Vamos ver se está bom na minha.
sua fé, tu que vai rasgar os papéis. O último a ser eliminado foi a preguiça. Fica aqui de frente para a câmera aqui para ficar um coisinho bonitinho. Vamos lá, você tem a preguiça. Pode rasgar a preguiça que ela já não é mais sua. Pela fé você venceu a preguiça. Glória a Deus, aleluia. Na falta de fé você também venceu. Pode rasgar porque ela já não te pertence mais. O pecado que você tinha pode rasgar pela sua fé. Vai em paz. Glória a Deus. O rancor que tinha no seu coração peludo arranca, que ele não te pertence mais. A falta de amor que tinha arranca, arranca. A tristeza que invadia seu coração arranca. Seja livre, vai em paz e a tua fé te salvou. Aleluia. O que eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, que você está me escutando, é que a fé é tendo fé que se vence dia após dia. Amém. O cristão, ele não vence um leão por dia. Você vence um Golias a cada hora do seu dia. Glória a Deus. É com a fé que você vai vencer as dificuldades. É com a fé que você vai deixar de ser um cristão frio e passar a ser um cristão quente. Aleluia. É com a fé que a tristeza vai sair do seu coração e a alegria que Cristo te deu vai invadir ele e te fazer pular, saltar, gritar de alegria. É com a fé que o rancor, o ódio, a mágoa vai ser retirada do seu coração e vai entrar o amor, a esperança, a nova vida, a vida de dia após dia. É com a fé que a falta do amor vai chegar em você, vai ser retirado e vai trazer para você o amor abundante que veio da cruz do Calvário para você. É com a fé que você vai passar a vencer todos os seus dias. É com a fé que a preguiça, a falta de alegria, o ânimo que estava te faltando, a partir de hoje eu profetizo sobre a sua vida que não vai faltar mais. Aquela vontade de desistir não vai ter mais. Eu profetizo sobre a sua vida que a falta do amor, a falta da alegria, a tristeza, o rancor, todos eles serão retirados da sua vida. O pecado já não te pertence. E por isso, com essas palavras, desta mesma forma, Jesus Cristo falava àqueles que eram curados: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. É dessa forma que você vai vencer dia após dia. E só para terminar, passar o pincel, ficar aquele trenzinho bonito. Hoje meu propósito com Deus sobre esta bandeira acabou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Ele. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Ele. Aleluia! Glória a Deus! Se Deus fizer sobre essa bandeira manancial, Ele é Deus. Aleluia. Se Ele não fizer, eu posso ter a certeza de que Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Fica de pé nesse momento, nessa noite. Aleluia, Deus. E eu vou profetizar sobre as suas vidas. Estendam a sua mão assim para o céu, em posição de receber. Que eu vou profetizar sobre a sua vida nessa noite. Oh Deus. Eu profetizo sobre os céus e sobre esta terra, sobre a sua vida.
que se creres em Cristo Jesus, farás obras maiores do que a que Ele fez. Tende fé, porque eu estou contigo. Pois aquele que é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que gerou tudo sobre este mundo, é nascido dele também a fé sobre esta nação. Profetizo desta mesma forma, porque nisto todos sabemos que amamos os filhos de Deus, a Deus e a tudo que Ele fizesse sobre as nossas vidas. Profetizo sobre o teu trabalho, profetizo sobre o teu ensino, profetizo sobre a tua família, que a fé, ela vai te fazer alcançar lugares onde ninguém da sua família alcançou, onde nenhum dos seus amigos foi. E essa mesma fé sucederá para você a graça, a bondade de Deus sobre a sua vida. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória é dada pela sua fé. Se você tem fé nessa noite, louva ao Senhor com as suas palmas, dando glória a Deus nessa noite, porque somente Ele tem esse poder. Olha para o Marcos. Faça favor para nós. Nessa noite nós estaremos entrando em um momento que é para nós dizimarmos